Bom, vamos dando continuidade então na nossa série, Família Inteira, série especial aí que temos tido o privilégio de acompanhar não só os cultos, mas também as escolas bíblicas. Antes de qualquer coisa, vamos orar, né? Para a gente dar início a essa manhã aqui de estudos. Senhor Deus Pai, obrigado por esse tempo. Acalma nossos corações, Deus. Prepara um terreno fértil para que possamos ouvir a Tua palavra, possamos guardar conosco verdades acerca do Senhor. Permita, Deus, que tenhamos os princípios de uma autoridade masculina sadia, que tem em Ti, Senhor Deus Pai, o modelo ideal, e nos permita desfrutar desse tempo da melhor maneira. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu comentei, né, eu vou tratar aqui do tema autoridade masculina. Mas antes de eu começar, deixa eu me apresentar, né? Então, como está aí disposto na tela, Ariel Mogor. Me apresentando, eu estou aqui na igreja desde 2015, então aí já se vão uns 10 aninhos. Sou casado com a Mariana, pai do Matias e do Levi, dois meninos com muita energia, digamos assim. Vocês já devem ter visto eles provavelmente empurrando as cadeiras do Novo Templo no fim do culto, né, por conta própria, achando que estão arrumando. Por um bom tempo, servi no Ministério de Jovens aqui, né, na época que estava Paulinho e tudo mais, vocês devem se lembrar, né, servi acho que por uns 7 anos aí nesse contexto, no qual também tive a oportunidade ali de falar para os jovens, tanto em cultos quanto na escola bíblica de jovens, mas hoje é a primeira vez que eu dou aula para EBD. Então, feedbacks são muito bem aceitos, mas por favor tragam os negativos, tá? ou o que melhorar, para que o coração não se ensoberbe. Então, estou muito à disposição aí para ouvir. Talvez alguns conheçam minha irmã, que está aqui na igreja também, a Martina, para quem é do homeschooling, classical conversation, alguma coisa assim, talvez vocês a conheçam, tá bom? Então, vamos falar, como a gente vai tratar de autoridade masculina, eu acho que é interessante a gente partir primeiro do princípio do significado de autoridade, né? E a gente definir exatamente o que ela é, primeiro, tanto no sentido, vamos dizer, etimológico, o que o mundo pensa a respeito disso, mas também, obviamente, que na sequência a gente vai apresentar biblicamente. Deixa eu só, amor, dá um tchauzinho aqui, ó, porque eu acabei de te apresentar logo antes de você entrar, ó, e minha esposa não vai privilegiar com a sua presença aqui, porque ela já viu isso em casa, né? Então agora ela vai ser edificada com outro conteúdo. Tchau. Então vamos lá, né? Primeiro eu queria ouvir um pouquinho de vocês, eu queria que essa aula fosse bastante interativa, que a gente pudesse ter participação de todos, tá bom? Então se vocês puderem falar aqui para mim, o que o mundo entende por autoridade? Quem puder contribuir. Tem aquela máxima, né? Manda quem pode, obedece quem tem Ótimo, juízo. ótimo. Essa é uma máxima mesmo, né? Bastante usada no meio corporativo. Mas tem um conceito novo hoje também, né, Ariel, em relação à autoridade digital, né? Quem tem autoridade é quem é reconhecido pelas pessoas como um domínio sobre algum tipo de tema ou assunto. Sim. Influenciadores, né? Hoje se fala muito disso, de fato, né? Eu trabalho com marketing, né? E tenho um papo com a agência de publicidade semanalmente, né? E o papo passa muito por isso, né? E agora a discussão já são os micro-influenciadores, né? Então não só os perfis de pessoas que têm milhões de seguidores e tudo mais, mas analisa-se, né, que a comunicação é ainda mais eficiente quando você tem perfis de influenciadores menores, porque eles têm nichos mais engajados do que pessoas que têm muitos influenciadores e não engajam tanto. Então, é um tipo de autoridade, sem dúvida. Quem mais?
está muito atrelado a poder e controle. Controle sobre uma determinada massa, situação, eles têm autoridade sobre aquilo. Uhum. Tem algum exemplo? Muito na política, eu creio, né? Tem controle tanto de informação ou poderio mesmo sobre a população, sobre uma massa, eles têm autoridade sobre ela. Uhum. Já iria mais para a ideia monarquista, assim. Perfeito. Então, políticos, reis, vamos dizer, quem está no comando de países, nações, né? Quem mais? A maior parte do pessoal da minha idade entende quem manda, né? Quem manda. Tem algum exemplo? Além dos que já foram dados? Professor. Quem tem autoridade na turma é o professor. Uhum. Às vezes na escola, o diretor. A gente vai entender. Mas tem medo? Que bom. Um respeito, vamos colocar assim, né? O pessoal lá tá respeitando bem os professores, os diretores? Então, muito bom. Você não ia falar algo diferente, né? Mais algum, pessoal? Quem forma opiniões também. Ok. Quem é formador de opiniões, acho que não necessariamente precisa ter uma autoridade imposta, né, algo oficial, mas só de ser ali um líder de um grupo, de ter ali quem cria opinião, já é uma autoridade, de aquele grupo social. Então, formadores de opiniões, né? Talvez em função da profissão que tem, né? De serem especialistas em algo nesse sentido, né? Mais algo? Eu lembro de uma passagem que a multidão falava que Jesus falava como quem tem autoridade. Perfeito. Então acho que a vida dele demonstrava o que ele falava. Então, autoridade através do exemplo, né? Acho que alguém falou família. É isso? Família. Pai, mãe. Perfeito. Eu tenho notado que, além da autoridade masculina, a autoridade feminina tem avançado. Nas empresas, embora a mulher tenha sido autoridade desde há muito tempo, como professora, por exemplo, hoje as mulheres estão se destacando, estão tendo espaço e ocupando cargos, né, Maurício? Elevados aí, como autoridade. Inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Com o passar do tempo, temos visto cada vez mais mulheres em posições de liderança também, né? É isso mesmo, Maurício? Alguma adição? Acho que é um movimento importante que tem que... eu acho que é tudo uma questão assim, de pêndulo, né? Tem horas que a sociedade está num pêndulo muito ruim, mas tem o risco dela ir para o outro extremo. Então, assim, acho que a palavra é o fiel da balança, né? Onde a gente encontra o equilíbrio e aquilo que Deus coloca como correto. Perfeito. Então, por favor, Isaac, imagina. Autoridade tem a ver com conhecimento, porque a gente já foi falado, quem conhece tem autoridade para falar sobre o assunto. Uhum. Mas tem também sobre posição de autoridade, que tem que ser respeitada porque a pessoa lidera e tem o poder de decidir. Então tem essa autoridade também. Uma autoridade funcional, né? Quem tem uma função para que tome decisões, vamos dizer, né? Legal. Muito bom, pessoal. Era essa interação mesmo que eu tinha por objetivo. Então vamos ver o que está escrito no dicionário a respeito de autoridade, né? Então passa bastante pelo que a gente falou aqui, né? Foram bons exemplos. Então, direito ao poder de mandar, de ordenar, de decidir, né? De se fazer obedecer. Uma forma de controle baseado no poder atribuído, acabamos de falar, por posição ao cargo. Ascendência ou influência sobre alguém. De pessoa de personalidade forte. Pessoa de reconhecido mérito ou saber de algum ramo de atividade, que lhe granjeia respeito e credibilidade. Então, acho que tá bem claro aí em função dos exemplos dados e do que qual é o significado da palavra de acordo com o dicionário, dá para a gente entender um pouquinho melhor sobre o conceito de autoridade. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Alguns deles a gente falou por aqui, né? Então, quando a gente fala de autoridade, eu acho que a gente pensa assim,
por exemplo, policiais, né, o exército, pessoas que estão na posição de estabelecer a ordem, vamos dizer, né? Políticos, por melhor ou pior que muitos possam ser, né? Queira ou não, o cargo de autoridade confere a eles poder para a tomada de decisões, nas suas diversas esferas, né? Seja municipal, estadual ou também funcional, né? Legislativo, executivo, judiciário. Nas empresas, então, autoridade não é só, por exemplo, quem tem um cargo, né, mas também quem é especialista ou tem um conhecimento específico, também é autoridade no assunto, né? Isso a gente pode ver nos nossos trabalhos, acho que todo mundo aqui consegue fazer uma correlação com o nosso dia a dia. Alguém falou sobre monarquia, né? Então isso passa também, né? Embora por vezes uma autoridade até um pouco mais figurativa, ou pelo menos nos dias de hoje, né? Não sei quem já assistiu aquele The Crown da Netflix, né? Parece que com o passar lá atrás, na época da Segunda Guerra, né? A coroa tinha uma voz mais, coroa britânica ali, né? Tinha uma voz mais forte em relação a algumas decisões para o país ou para o Commonwealth lá deles, né? Hoje em dia a gente não vê isso tão fortemente, mas eles ainda têm uma posição de destaque na sociedade, né? Cientistas, pessoas que são reconhecidas ou renomadas pelo seu conhecimento. Autoridades podem ser artistas, pessoas que influenciam também através do que elas, enfim, entregam para a sociedade através do seu intelecto, do seu conhecimento. Falaram sobre professores, né? Então a gente vê aqui a autoridade, antes da gente abordar a autoridade masculina em mais detalhes, mas que ela não é específica de um gênero, né? Então a gente vê aqui, inclusive, exemplos de homens e mulheres, né? Citaram a questão de mulheres também no mercado de trabalho, que independente da liderança podem ter também posições de destaque como autoridade. Falando de professores, né? Acho que talvez os mais velhos aqui podem dizer que, pelo que eu ouço, né? A autoridade no passado era mais respeitada ainda, né? Acho que tinha aquela questão de o professor entrou na sala, os alunos levantavam. Hoje em dia, acho que se o professor conseguir falar sem receber um aviãozinho nas costas de papel, né, alguma coisa assim, já é um grande benefício em muitos lugares. Infelizmente, é uma realidade do tempo que vivemos, né? Mas no papel, os professores, quem leciona tem uma autoridade. E os pais, então, falaram sobre família também. Embora aqui eu não coloquei a imagem do marido, quando a gente for falar de família, a gente vai passar por esses dois pontos, né? Tanto a autoridade masculina do marido em relação à sua esposa, mas também do pai em relação aos seus filhos. Pelo que eu enxergo, o mundo não reconhece o marido como uma autoridade. Claro que na prática, mesmo quem não é cristão, a gente vê situações na qual a própria esposa naturalmente vai indicar para o homem, talvez na maioria das vezes, e a depender da circunstância, alguma tomada de decisão final. Mas isso pode ser até mais, vamos dizer assim, cultural, e que as pessoas foram criadas dessa forma, mas se questionadas, provavelmente vão rejeitar a ideia de que o marido tem alguma autoridade no contexto, no núcleo familiar, né? Provavelmente o que a gente vai ouvir vai ser algo muito mais relacionado a uma responsabilidade dividida ou alguma coisa nesse sentido. A gente vai passar por isso. Mas pais, eu imagino que sim, né? Que a sociedade, né? Acho que as pessoas em geral, né? Hão de convir que os pais devem ter autoridade sobre seus filhos, embora a gente também veja uma realidade bastante, vamos dizer assim, questionável. Muito se discute sobre essa questão da disciplina positiva
ou educação respeitosa, que se fala, né, muitas vezes. Tem nuances, e eu não vou entrar nos detalhes, claro, dessas questões específicas, né, de como tratar a educação de filhos, mas o que a gente vê também são muitas pessoas que deixam os filhos comandar a vida dos pais. E isso não precisa de muita cosmovisão cristã para se enxergar que há um problema estrutural nisso, né? Então esse é um outro ponto relevante para a gente considerar quando a gente fala de autoridade, né? E falando em específico de autoridade masculina, o papel do pai nesse contexto, né? Que tem, claro, responsabilidades divididas com a mãe, mas também tem responsabilidades específicas em relação a como ele deve tratar os filhos, né? E como ele deve apoiar a esposa na dinâmica do lar, né? Vamos passar um pouco por isso também. Mas o que acontece no mundo quando a autoridade, vamos dizer, que é estabelecida, e a autoridade ainda nesse campo mais conceitual filosófico, né, pode passar por todos esses pontos que a gente mencionou até aqui. O que acontece quando ela é má exercida? Porque no papel, tudo isso que a gente falou parece fazer sentido, né? Para que exista ordem, para que as coisas tenham uma mínima fluidez, um padrão estabelecido, a autoridade se faz necessária, mas quando ela é mais exercida, o que acontece, né? Então aqui tem alguns exemplos. Acho que são muitos os exemplos possíveis, né, que a gente pode pensar aqui do mau uso da autoridade. Quando a gente fala da força policial, por exemplo, ou abusos de poder de políticos e outras coisas. Então, uma simples pesquisa no Google ali a gente pode enxergar muito facilmente casos de pessoas que se utilizam da sua autoridade com abusos, né, com uso excessivo e indevido da força da sua autoridade. Mas também a gente vê, e já puxando um pouco até porque a gente vai discutir mais especificamente da autoridade masculina, esse aqui é um dado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025. E é incrível e alarmante, são incríveis e alarmantes algumas informações que a gente vê aqui. Por exemplo, 3.800, eu não me recordo do recorte, tá, do período aqui do anuário, até que mês que ele fecha, mas 3.870 vítimas, né, é um aumento de quase 20%, né, de tentativa de feminicídio em relação ao anuário de 2024. É um número bem grande, né? Mais de 50 mil casos de violência psicológica. Mais de 95 mil casos, e todos esses com aumentos em relação ao anuário anterior, de stalking. Não sei se todos aqui sabem o que é stalking, né? Mas a ideia da pessoa que persegue a outra, né? Que é uma importunação, né? Quem fica seguindo, mandando mensagem, aparecendo na frente da casa, né? Seguindo na rua, esse tipo de situação, né? Perseguição. Nesse anuário, né, 97% das mulheres que foram vítimas de feminicídio foram assassinadas por homens, né? 8 em cada 10 mortas por companheiros ou ex-companheiros, né? Pessoas que deveriam ser quem protege, na realidade, um uso totalmente indevido aqui da autoridade que poderia ser dada, né, a esses homens, sendo utilizada de maneira completamente indevida, se utilizando da sua força física, né, para maltratar suas companheiras ou ex-companheiras. Então, é um dado bastante alarmante. Mas a gente tem alguns outros exemplos aqui, né? Pastor de milagre financeiro é investigado por pirâmide de criptomoedas. Então, triste realidade, né, em que a gente vê líderes religiosos que se envolvem em escândalos, em situações que dificultam para a gente falar de Cristo para as pessoas, né? Acho que muitas pessoas têm um estereótipo, né, indevido em relação ao cristianismo, muito em função
do mau exemplo de alguns líderes religiosos, que é uma pessoa que tem autoridade e usa autoridade para o seu benefício próprio, né? Só para ter mais dinheiro, mais poder, mais fama. Aqui, 41% das denúncias no trabalho são assédio moral e abuso de poder. Não sei o quantos aqui, né, nos seus ambientes de trabalho, já podem ter presenciado coisas assim, né? Chefes que se utilizam da sua posição de poder mandar a pessoa embora, vamos dizer, se utilizam disso para ter um abuso psicológico, né? Não tratar as pessoas com devido respeito, exigir delas muito mais do que a própria legislação trabalhista ou o bom senso mínimo, né, estabeleceria em relação à jornada de trabalho e a pressão por entrega de resultados, quando não envolvendo agressão física ou outras situações, né? Então, aqui é um outro dado para a gente ficar atento também. Eu não sei quem viu essa notícia aqui, provavelmente deve ter chegado a todos vocês, né? No show do Coldplay, o vocalista, né, Chris Martin, tem aquela câmera do beijo, né, que tem muitos jogos de NBA, de futebol americano, coisa e tal. Ele tem isso no show dele também. E aí eles ficam filmando a plateia ali para que os casais abraçados deem um selinho. E aí, ao filmar um casal que estava abraçado ali na plateia, esse casal basicamente quase se joga no chão, assim, tentando se esconder da câmera, né? Ou seja, coisa certa não estavam fazendo, né? E acontece que era o CEO de uma empresa e a moça que estava junto com ele era funcionária dele. E o homem era casado. Então, não que seja exatamente esse o caso, mas só pegando o gancho, né? Por vezes também as chefias, vamos dizer, podem se utilizar da sua posição de autoridade para, enfim, cometer outros tipos de abusos ou trocas de favores e etc, né? E essa informação aqui eu achei bastante curiosa. Ó. Segundo filho tende a ser mais rebelde, diz pesquisa. No meu caso é verdadeiro. Não sei como funcionou para quem tem mais de 2 filhos aqui. Quem tem mais de 2 filhos? É verdade no caso de vocês, Boroto, Maurício? O segundo veio mais rebelde? O primeiro é bem mais rebelde aqui. Tem a questão, né, dos rapazes também terem uma disposição hormonal diferente ali, né? O Boroto não quer se comprometer. Terceiro é pior, né? Terceiro é pior. A conclusão que eu chego aqui é que, na verdade, o pai que está mais cansado no segundo filho. E aí ele tem mais preguiça de disciplinar corretamente. Então ele acha que o filho é mais rebelde. Mas eu fico imaginando, por exemplo, o Felipe Coelho, né? Tá no 6º, né? É Abel, né? Então, se for seguir essa lógica, cada filho é mais rebelde, né? O Abel é o Tasmania, né? Então, depois eu vou perguntar para ele se aplica essa lógica aqui, né? Mas a rebeldia de filhos em relação à autoridade dos pais, né? Então, acho que todo mundo aqui já passou num supermercado e viu a criança rolando no chão, né? Fazendo um escândalo além do normal num restaurante. E eu tenho 2 meninos, eu sei que é o potencial natural da criança, e ela já nasce com o coração com pecado, né? De ter momentos de birra e questões assim. O sono influencia muito nisso, né? Mas tem situações que vão além disso, né? Tem situações em que a gente vê ali que é um problema realmente de uma criança que domina os seus pais, né? E que acaba tendo a rebeldia, vamos dizer assim, muito facilitada na vida como adolescente ou vida adulta, né? E o que a Bíblia chama de autoridade e por que ela existe, tá? Então, vamos ver sobre a perspectiva nas Escrituras, né?
Basicamente, toda autoridade é derivada, delegada e ordenada por Deus. Então, nunca autônoma. O que isso significa? Quem tem qualquer tipo de autoridade, isso não é, por si só, fruto do seu esforço. Vamos dizer assim, poxa, eu me tornei chefe no meu trabalho, agora eu tenho autoridade pela função. Quem criou a noção de autoridade foi o próprio Deus, né? Ele estabeleceu tudo e ele é autoridade. Inclusive, existe autoridade na Trindade. Então, naturalmente, ela não é autônoma, né? Mesmo quando a gente vê políticos que a gente olha, nossa, né, como essa pessoa tem a autoridade que tem, né, fazendo o que faz, ou coisa nesse sentido, né? Também a gente aprende em Romanos, né, na carta ali de Paulo, que a gente deve o respeito às autoridades, independente de você concordar ou não, né? Então você tem que também se submeter a elas, né? E existe para que promova ordem, justiça, santidade, o bem comum, né? Interessante que ela é sempre delimitada pela vontade revelada de Deus. Aquela imagenzinha ali de uma quadra de tênis era para não esquecer de falar, inclusive o Boroto agora está jogando tênis, né? Vale o destaque da... Quem mais joga tênis aqui? Jogando é uma palavra forte, talvez, né? Mais alguém joga tênis aqui? Joga... Como é que chama? Beach tênis. É diferente, né? Mais menzinho. Quem mais joga tênis aqui? Thiago, beach tênis, olha lá. Muito bom. Quem mais? Imaginem o tênis se não tivesse linha na quadra. Como é que seria o jogo? O Boroto ganhava todos os pontos, né? Então, imagine se a altura da rede ela fosse variável, né? A cada vez que você vai jogar ali com o seu par, vocês pudessem decidir. Você acha que quem joga... Eu não jogo, né? Então, mas eu consigo imaginar. Você ia estar muito desacostumado em relação ao seu saque, como é que ele passa para a rede ou não. E aí, quando a bola cai do outro lado, foi ponto ou não foi? Não dá para saber. Então, vocês concordam, né, que o limite colocado no jogo, os limites da quadra de tênis, suas dimensões, as faixas, a altura da rede, elas maximizam, elas potencializam o jogo. Elas permitem que o jogo aconteça, que o jogo existe. E é isso que Deus faz nas nossas vidas, né? Ele definiu limites, ele colocou autoridades. Esses limites estão dispostos nas Escrituras para que a gente tenha uma vida sabendo qual é a regra do jogo, para que a gente tenha uma vida sabendo onde acaba a quadra e aonde que marca ponto no jogo, né? Não é diferente com a autoridade, tá? Isso vale para tudo, mas não é diferente com a autoridade. Então, citei Romanos, né? Não há autoridade que não proceda de Deus, e as que existem foram por ele estabelecidas, né? Então, mesmo os maus exemplos de autoridade ainda são autoridades que estão debaixo do conhecimento de Deus. Ele não é desconhecido em relação ao que ocorre, ele não é omisso em relação ao que ocorre, mas ele tem ciência e tudo está debaixo, né, da sua supervisão e da sua soberania. Então, vamos passar aqui por um panorama geral onde a gente encontra autoridade na Bíblia, tá? Para a gente conceituar um pouquinho mais. Então, a gente tem a autoridade de Deus, né, como a fonte absoluta de autoridade. Como está lá em Salmos 103, 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Então, quando fala tudo, é tudo. Sem exceção. Tá? E o trono, dá para entender bem a correlação, né? De quem realmente reina. E não é uma democracia, tá? Não vai ter voto para depois trocar quem está sentado nesse trono. Esse é um trono que pertence a Deus. Essa é a posição dele, tá? Soberana. Temos também a autoridade de Cristo, né? Lá em Mateus 28, 18 está registrado, Cristo falando, foi-me dada toda a autoridade no céu e da terra, né? Então, Deus Pai, como autoridade dentro da própria Trindade,
que domina sobre tudo, que tem como um atributo quem tem autoridade, isso pertence a ele. Ele concede autoridade ao Deus Filho, Jesus. Por isso ele fala, foi-me dada. Então, por mais que ele também seja Deus, também ele recebeu do Deus Pai a autoridade. Né? Deus tão amoroso, né, se fazendo homem para nos salvar, veio com a autoridade que vem dos céus. Né? Então, a autoridade no céu e na terra prevê, inclusive, não só a autoridade que ele tinha aqui para curar pessoas, né? Para expulsar demônios e afins, mas também a autoridade cósmica que ele tem, né, ao lado do Deus Pai em relação ao fim dos tempos, em relação à criação. Né? Jesus participou de tudo isso, né? Bem como o Espírito Santo. A autoridade nas Escrituras, né, como essa norma suprema de fé e prática. Em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Então, aos modos do que eu falava ali das regras do jogo, no caso do tênis, a Escritura sendo revelada por Deus, né? É útil para o ensino, a repreensão, a correção, ou seja, é o manual que estabelece como que funciona o jogo, tá? E nos dá a noção de autoridade também. Continuando. A autoridade dos governos, então, ordenança de Deus para o bem comum, porque não há autoridade que não proceda de Deus, né? Como está ali em Romanos 13:1. Então, os governos são estabelecidos para que haja uma regra estabelecida, né? Para que haja o bem comum. É o que deveria acontecer, pelo menos. Autoridade espiritual na igreja, então há pastores, presbíteros, diáconos, né? Então lá em Hebreus 13:17 está, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Então, vamos discordar da temperatura do ar-condicionado, né? O ar-condicionado foi colocado ali a temperatura que o Fernando gosta, tá, pessoal? Então, assim, não vamos mexer. Tô brincando. Não é isso que tem que ser respeitado, né? Mas obedecer, enfim, ao que os líderes, vamos dizer, né, na eclésia, na igreja, né, eclesiásticos, estão definindo para que o rebanho, né, o corpo de Cristo, que estão ali nessa esfera de influência local, conduzam o rebanho. Né? Não é à toa que o nome é pastor, tá, pessoal? Porque somos de fato ovelhas, né? Então cabe ao pastor guiar as ovelhas, certo? Então por isso que a gente está aqui todo fim de semana aprendendo, sendo nutrido pela palavra, né? Ouvindo a forma que a gente... Por favor, Maurício. Uma coisa só que eu queria destacar é que assim, existe uma hierarquia entre as autoridades também, né? Tanto é que a própria Bíblia recomenda que no caso de pastores, presbíteros e diáconos, a gente siga examinando as escrituras, né? Porque a autoridade deles tem limite. Qual é o limite? Se eles estiverem com alguma questão que é contrária àquela que a Bíblia fala, né? Então ele deve ser questionado, né? A gente deve ter sempre como autoridade máxima a palavra de Deus. Então, só uma questão aí que eu acho que é importante. Muito bom esse destaque do Maurício, porque isso vale para os pastores, presbíteros, diáconos, mas até voltando no exemplo anterior, para qualquer outra autoridade. Então, qual que é o limite da nossa obediência às autoridades? O limite é o pecar. Né? Enquanto a gente estiver numa sociedade em que amanhã aumentam para 90% o imposto sobre a renda, a gente não deve parar de pagar. A gente tem que ainda ser submisso à autoridade. Isso, por si só, talvez não seja um pecado. Mas, talvez é um exemplo um pouquinho... Ficou, né? 90% já é pecado. Mas, assim, se a gente for obrigado a fazer alguma coisa pelas autoridades públicas que não seja compatível com o que Deus espera da gente,
vale essa máxima. Pois não? Talvez aí, adicionando algo que o Maurício falou, e ao exemplo que você deu, o limite é a lei. As autoridades do nosso país têm como limite a Constituição. E as autoridades debaixo da igreja têm como limite a lei de Deus. Então, é a lei. E, consequentemente, quem fez essa lei? No caso da igreja, quem fez a lei? Deus. Né? No caso das nossas autoridades, as autoridades que nós votamos para que elas definissem a nossa Constituição. Então, a lei maior do nosso país, a autoridade maior do nosso país deveria ser a Constituição. E a autoridade maior na igreja é Deus. E debaixo deles, as vontades expressas por eles nas leis regidas por Deus e pela Constituinte. E felizmente, né, que a palavra de Deus, as escrituras, elas são imutáveis, né? Nisso não se mexe, né? Porque infelizmente a Constituição, os próprios que a redigem podem alterá-la, né? Ao seu bel prazer. E a autoridade familiar, né? A ordem da criação, né? Então Efésios 5:23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Né? Então, na própria criação, há o estabelecimento aqui de uma ordem, né? No qual existe marido e mulher. No frigir dos ovos, alguém ali tem que ter autoridade para definir o rumo que a família vai tomar. Nesse caso, Deus estabeleceu o marido como cabeça. Só que Cristo, sendo cabeça da igreja, assim também nós temos que estar atentos com o que é a vontade de Cristo, para que como igreja a gente siga exatamente o que é a vontade de Cristo. E o que pode parecer um benefício para os maridos, na verdade, é uma responsabilidade gigantesca, né? Porque esse é o nosso modelo, esse é o nosso espelhamento, né? Como também Cristo é a cabeça da igreja, né? E para os filhos, né? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo, tá? Então, resumindo esse panorama geral, né? Deus é a autoridade absoluta, tá? Então, tudo provém dele, ele estabeleceu o conceito e toda e qualquer autoridade terrena está sujeita a ele e está debaixo da sua soberania. Cristo governa tudo e reina, como a gente viu agora em Efésios, né, sobre a igreja, sendo Cristo cabeça da igreja. A Escritura regula toda a autoridade humana, delimita as regras do jogo. O Estado tem o papel de manter ordem e justiça, mas, como dito, sem violar a palavra. A igreja exerce autoridade espiritual servil conforme Cristo. E a família é a primeira esfera de formação moral e espiritual. Seja em relação à autoridade do homem, né, como marido, mas também como pai. E na sequência a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, vamos para o intervalo agora, 10 minutinhos, tá, pessoal? Vamos entrar um pouco mais no detalhe da autoridade masculina, tá? E partindo aqui primeiro do fundamento bíblico para isso. Então a gente vai passar pela criação, queda, né, a redenção e o modelo de Cristo. Eu já peço que vocês fiquem aí com o celular ou com a Bíblia na mão, porque a gente vai ler bastante versículo, tá? Nem só de memes vive o homem, né? Então, a gente vai ler a Bíblia hoje. Então vamos lá, criação e ordem, tá? Primeira coisa né, Deus apresenta homens e mulheres como parte da criação. Nas Escrituras fica claro que ambos são iguais perante Deus, como portadores da imagem de Deus. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a mulher também, né? Então eles têm igual dignidade, né, igual valor perante Deus, tá?
estava até falando no intervalo aqui, né? Um dos dois, dentro da noção de autoridade que a gente falou, Deus tinha que definir como autoridade, né? Ele definiu o homem. Então, foi a ordem criada. O homem, ele tem esse chamado para liderar, tá? Mas fica muito bem estabelecido como ele deve liderar, né? Com que modelo, né? Sendo esse modelo Cristo. Então, se alguém puder abrir Gênesis 1, 26 e 28, a gente já pode deixar com os demais versículos que estão dispostos ali, alguém no gatilho para ler os demais. Então, quem puder começar com Gênesis 1, 26 e 28, por favor. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Perfeito. Então ali destaca sobre tanto a criação de homem e mulher com essa igual dignidade que eu comentei, e também a ordem que ele cria na função do que devia ser feito ali no Éden, né? Então, fazendo com que as coisas se sujeitassem a eles, tá? Gênesis 2, 15 a 23, por favor. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como estes lhes chamariam. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, aqui a gente vê, né, como se deu, né, a criação, como foi dada função pro homem, para a mulher, e a gente vê como Deus estabelece, não é o homem que pede nada para Deus, né? Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada, né, uma companheira que lhe seja semelhante, né, ou correspondente. Então é alguém que estaria alinhada ao homem para o cumprimento, né, do seu mandato, né, do que Deus ali estabelece, de que multipliquem, né, de que dominem sobre as coisas, né, e tudo mais. Essas palavras, né, no original, né, do homem Ish e da mulher Ishá, né, então elas derivam inclusive da mesma raiz, né, fazendo essa alusão justamente da própria forma como a mulher foi formada, né, partindo do próprio homem. Vamos ler 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Perfeito. Por que vocês acham que é tão difícil desse conceito
ser compreendido, às vezes, dentro da própria igreja? Do fato do homem ser a cabeça da mulher. Quais são as motivações para isso? Queria algumas contribuições de vocês. Talvez não seja difícil de ser entendido. Acho que é questão de ser aceito, em função de uma influência que nós temos muito presente daquilo que acontece na sociedade, no ambiente em que a gente vive, aonde coloca a autoridade como alguém de mais valor e quem não é autoridade com menos valor, o que não é verdade. Na verdade, assim, são papéis diferentes dentro de organizações que precisam funcionar de alguma forma. Então, eu acho que tem muito essa confusão entre valor e função. Não tem mais valor, mas as funções são diferentes. Mais alguma contribuição? Eu acho que isso tem a ver com também, né? Tanto homens que são omissos em relação ao seu papel e acabam, por vezes, não tendo o exemplo correto ou cumprir da sua função, do seu papel e responsabilidade como deveria ser, mas também de mulheres que, assim como Eva, né, ao cair na tentação, quis ter o conhecimento do bem e do mal, quis tomar uma posição de autoridade que era de Deus, né? Então quis ser Deus para ter a diferenciação entre o bem e o mal, também querem tomar uma posição que não é delas. Eu entendo que os dois fenômenos acontecem, né? Tanto do lado do homem quanto do lado da mulher. E isso, mesmo para nós cristãos que entendemos o conceito e que colocamos ele em prática, fica um desafio, né? De que a gente, como homens, né, possamos liderar a nossa família pelo exemplo, né? E que as mulheres também, compreendendo essa realidade bíblica, contribuam com o marido no exercício dessa sua função. Vamos falar aqui de quedas e distorções, né? Então, o pecado corrompe a liderança masculina em passividade ou tirania. E o Evangelho corrige, né? Então, por vezes, eu falei agora, né, da questão do homem que é muito passivo. Por vezes, vai ser uma pessoa que se ausenta das suas responsabilidades, que não toma para si o papel de ser o provedor, o protetor, quem pastoreia, que se importa com a vida espiritual da sua esposa, que não está presente no lar, que não pastoreia os seus filhos, que não os instrui na palavra, que não tem uma vida exemplar de relacionamento com Deus. Então, essa passividade, ou até uma negligência, né, com o papel, é fruto do pecado, né, que corrompeu o papel da liderança masculina. Por vezes a gente vai ver também traços de tirania, né? Quem entende que tem autoridade, mas vai fazer um abuso dela, né? E vai ser uma pessoa agressiva, facilmente irada, que toma as decisões sem consultar a sua conselheira, sua companheira, né? Quem foi feita para te corresponder. Então, o Evangelho corrige tudo isso, né? Vamos ler ali Gênesis 3, 6, e depois alguém pode abrir de 16 a 19, por favor. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para ela, sobre ter discernimento, tomou seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. 16 a 19. E a mulher declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu os ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida.
e ela dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então a gente vê aí as consequências do pecado e como as coisas se tornaram muito mais difíceis, né, depois da queda. Algo que a gente só vai ver plenamente restabelecido na eternidade. Né? Então, por enquanto, né, estamos, vamos dizer assim, debaixo desse mundo caído, dependendo da graça e da misericórdia de Deus, mas tudo com propósito. Né? E aí desfrutaremos na eternidade num cenário reestabelecido, né, e completo em relação à não existência mais do pecado. Isso não ser mais uma realidade. Marcos 10, 42 a 45. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser tornar-se primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de todos. Então, uma liderança masculina que não tenha Cristo como modelo, não tem como dar certo. Né? Porque a verdadeira liderança é uma liderança de servo, né? Uma liderança de quem entende que está naquele papel, vamos dizer assim, o pastor com as suas ovelhas, né? Ele não está no papel de ser beneficiado, agraciado pelas suas ovelhas, ele está no papel de pastoreá-las. Né? Assim, quem está num papel de liderança, de autoridade, também está ali para a prestação de um serviço. E o que acontece, por muitas vezes, é o contrário. Né? A gente vê quem está numa posição de autoridade, na verdade, está querendo ser servido. Né? Mas é uma noção distorcida. Miqueias 6:8, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o seu Deus. Então, na sequência, temos a redenção e o modelo de Cristo, né? Que é o nosso padrão. Né? Temos que amar, servir e nos sacrificar pelo bem daqueles que estão sob o nosso cuidado. Agora a gente vai ali para Efésios 5, 25 a 27. Quem achar pode ler. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E aí, fácil essa responsabilidade? Eu olho para uma passagem dessa aqui e eu penso assim, miserável pecador que eu sou. Né? Como eu preciso da graça de Deus. Né? Porque amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, a gente sabe o que Cristo fez pela igreja, né? O amor sacrificial verdadeiro, né, de Deus. Mas é exatamente isso que a gente tem que ter de perspectiva, que a gente não consegue cumprir esse ideal. A gente deve buscar esse ideal, mas a gente reconhece que pelas nossas forças a gente não consegue. A gente precisa depender da graça de Deus para a gente se aproximar ao máximo possível desse ideal. Então, é uma barra extremamente elevada, sim, né? Inatingível, só Cristo pode atingi-la em sua plenitude, mas reconhecendo as nossas limitações, né, dependermos da graça de Deus para que a gente consiga realmente amar a nossa esposa, as nossas esposas, como Cristo amou a igreja. E notem que
no versículo 27 fala, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Né? E nós, maridos, seremos cobrados, né, diante de Deus em relação a como a gente apresenta a nossa esposa. Isso é uma realidade. Né? Tá aqui. Né? Então, novamente, né, penso, o que eu poderia fazer de melhor para apresentar minha esposa melhor diante de Deus? Né? Será que eu estou me preocupando com o relacionamento dela com Deus da forma como eu deveria? Será que eu estou fazendo um culto doméstico? Será que eu estou me nutrindo da palavra, sempre buscando um conhecimento além do da própria esposa, para que você possa supri-la com as suas demandas, com as suas dúvidas em relação ao que está na palavra? Então, assim, se esforçar além, né? Dar sempre um passo, tentar dar um passo mais largo para poder suprir sua família nesse sentido. Estou protegendo da maneira correta? Né? Estou atento às amizades, às circunstâncias, aos potenciais perigos que ela está exposta? Estou sendo provedor? Né? Estou entregando com os meus plenos esforços tudo que eu posso para poder prover de forma que não coloque sobre a esposa, porventura, um fardo como ser a provedora do lar? Né? Claro, acho que todos entendem aqui, né, que isso não tem nada a ver com a esposa ganhar mais do que o marido quando trabalha, né, ou às vezes o marido que se converteu posteriormente em relação à esposa e que tem um conhecimento teológico menor do que a própria esposa tem. Isso são, vamos dizer assim, às vezes exceções, às vezes realidades. O fato é, independente das circunstâncias, independente do que é a realidade individual de cada um, aqui está escrito o que tem que ser o padrão, né? Que é a gente ter a predisposição, a vontade, o desejo no nosso coração inato de apresentarmos a nossa esposa assim como Cristo apresenta a igreja, né? De maneira gloriosa, né? Santa e sem culpa, né? Então, que Deus nos abençoe nesse desafio. João 13, 12 a 15. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre, e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Perfeito. O ato de servir, né? De estarmos dedicados humildemente no nosso papel de servidão em relação aos outros, né? Pois não. Por favor, Maurício. É interessante a gente só ressaltar uma coisa, porque muitas vezes a gente vem pro exemplo do servo, mas Jesus não era só servo, porque quando ele é chamado de mestre, ele tinha uma série de outras características que o validavam como servo, mas também como quem tem autoridade. Então, muitas vezes, quando a gente está pensando no modelo de liderança dentro do lar, a gente não pode perder de vista que ali é um exemplo que aponta para relacionamento com Deus. Então, o papel do pai na instrução dos filhos é muitas vezes um modelo que seus filhos vão aprender num primeiro momento de como se relacionar com Deus. Então, esse é o tamanho da responsabilidade que nos cabe. Na medida em que eu sou negligente, por exemplo, no estudo da palavra de Deus, e eu não mostro isso dentro de casa, com autoridade, com amor, com mansidão, aquilo que eu devo representar no contexto do lar, muitas vezes o filho não vai entender o que é a autoridade de Deus na vida dele, porque é um reflexo daquilo que está sendo colocado. Então, quando eu sou negligente como pai, o que vai acontecer é que meu filho muitas vezes não vai entender o que é a autoridade de Deus na vida dele quando ele não estiver mais debaixo do cuidado dos pais, né? Então, acho que o tamanho da responsabilidade passa por isso também, né? De que o marido deve ser
alguém que busca o tempo todo refletir o caráter de Cristo em casa, porque esse é o modelo que vai refletir. Eu não sei quantos aqui tiveram a mesma experiência que eu, mas quando o Tiago nasceu, para mim ficou muito claro o que significava o sacrifício de Cristo. Porque o amor que a gente sente por um filho, ele é incondicional, né? E aí você fala assim, bom, agora tá bom, pega teu filho e dá ele para morrer em prol de um monte de tranqueira como nós, né? Então eu acho que esse é um princípio que a gente deve estar atento também. Essa é a reserva, mas também tem a questão da autoridade, tem uma série de outros aspectos. Elas andam juntas, né? Elas caminham lado a lado. E é impressionante como os filhos, eles notam o nosso comportamento desde a idade mais tenra idade. Meu filho mais velho está com 5 anos, né? Mas acho que com 3 anos ali, as primeiras palavras ainda. Uma vez eu estava dirigindo um pouco acima do limite da velocidade, tinha um radar, né? E ele falou assim, papai, olha o radar, a polícia vai te pegar. Então, assim, a criança está vendo, né, o nosso comportamento. Não adianta a gente aqui na igreja ser uma pessoa de domingo, né? A gente aqui não põe o terno, né? Mas, assim, na figura de linguagem, né? Pôr o terno de domingo, de segunda a sexta, né? De segunda a sábado é outra coisa completamente diferente. Isso fica completamente evidente dentro do núcleo familiar. E essa discrepância, sem dúvida, gera muitas dificuldades para os filhos entenderem a noção de autoridade, né? 1 Pedro 5, 2 e 3. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Perfeito. Não façam isso por ganância, né, mas com desejo de servir. Então a gente volta nesse ponto, né, desse padrão de Cristo. Então amar, servir e se sacrificar. Vamos passar agora pelos âmbitos da autoridade masculina, né? Então deixa eu só voltar algumas páginas aqui para vocês se lembrarem, né? A gente passou pelo fundamento bíblico da autoridade masculina, criação, queda, redenção e o modelo de Cristo, e agora a gente vai abordar os âmbitos, né? Então, família, igreja e sociedade. Claro, naturalmente algumas coisas se repetem, mas vamos passar por aqui, né? Então, casamento, né? Cabe ao marido liderar, mas ambos submissos a Cristo, né? Vamos ver ali em Efésios 5, 22, 23. Quer dizer, 22 a 33. A gente já leu uma partezinha ali, né? De 25 a 27, mas está englobado aqui. Quem abrir pode ler. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido.
Perfeito. Em Colossenses 3, 18 e 19, esposas, cada um de vocês deve se sujeitar ao seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa e não deve tratá-la com amargura. Quais são as principais dificuldades, né, para quem é casado aqui, para cumprir esses papéis em plenitude? Vou dar um exemplo. Comunicação. Por vezes pode ser a chave da distorção dos papéis, ou a forma como a gente fala, como a mensagem é compreendida pelo receptor. O que mais? Que desafios quem é casado aqui enfrenta para cumprir esse papel? Definir prioridades. Porque pode ser que na cabeça do homem é uma, na cabeça da mulher é outra. E aí há muito conflito. Perfeito. Mais algum exemplo? Em 1 Pedro 3,7 fala, né? Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça de vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Tem coisa mais... um alerta mais grave do que um cristão ouvir que a sua comunicação com o Criador, esse canal está fechado, né? Você ouvir que suas orações estão interrompidas, deveria, no mínimo, ser alarmante para nós maridos, né? Então ele fala, sejam sábios no convívio com a sua esposa, né? A gente tem que exercitar isso, né? É fruto de colocarmos, né, nos despojarmos de nós mesmos, né, colocarmos de lado nossos interesses e ter sabedoria no convívio com a esposa. Isso inclui, como a gente tem ouvido o testemunho pessoal do Fernando recentemente na pregação aqui da família inteira, de lavar louça também, né? Então, isso faz parte da vida comum do lar. É um exemplo simples, mas que faz diferença. Falando de família ainda, né? Os filhos, né? Então a gente tem a responsabilidade, o pai, né? De ensinar obediência, respeito, honra, né? E a gente conquistar o coração dos filhos, persuadindo a viver uma vida de submissão. Então até o que a gente estava falando aqui com os exemplos do Maurício, né? Como que a gente influencia através do nosso exemplo os nossos filhos. Claro, a gente não tem o poder de garantir a salvação dos nossos pequenos, né? Ela é graça de Deus, mas sem dúvidas, né, um pai ter um filho que se torna cristão, né, é uma bela graça, um prêmio para quem conduziu o seu filho, instruiu ele na palavra, né? Vamos abrir ali Provérbios 23, 26. Meu filho, abre o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Perfeito. Aqui, depois quem quiser dar uma olhada melhor, mas eu usei como referências, né, para alguns pontos aqui desse estudo, 2 livros, né? Um do Davi Merck, que chama Homem Nota 10, muito interessante, muito prático, dá dicas para grupos pequenos, né, para coinonias. E esse Homens da Palavra, tá? Do Nathan Buzenitz, o prefácio do John MacArthur, que mostra lições da vida de homens que andaram com Deus, né? E mais especificamente, né, o Davi Merck, ele traz esses 3 pontos aqui de responsabilidade dos pais. A gente não vai ter tempo de ler todos os versículos aqui, né, mas da intercessão para com seus filhos. Ele destaca que isso não é só enquanto seus filhos estão dentro da sua casa, mas é papel do pai interceder pelos seus filhos durante toda a sua vida, mesmo quando ele já tem quando ele é crescido, né, saiu de casa e tem uma nova família, né? A instrução, a gente tem um tempo limitado, né? Claro, o seu filho pode voltar a você para pedir conselhos, mas a gente tem que aproveitar muito bem
o tempo que temos junto com os nossos filhos, né, para boa instrução, e a intervenção também, o que envolve a disciplina. Igreja, né, então homens qualificados servem como líderes, né, presbíteros, pastores, diáconos, de uma liderança que seja exemplar e não dominadora. Então vamos abrir ali em Tito 1, 6 a 9. Quem abrir pode ler. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido, corrupto, desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio, e apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira como foi ensinado, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Perfeito. E a gente lê isso e pensa assim, bom, essa é uma mensagem para o presbítero, né? Então, ele tem um papel a cumprir na igreja, né? Então é bom mesmo que ele tenha essa moral elevada, né? Mas, atenção, né? Isso daqui é o que é o mínimo para que seja um presbítero. Não quer, em nenhum momento está dizendo que não deva ser o alvo de todos os homens, né? Então aqui fica o modelo do que é o ideal, né? Pelo menos para quem está nessa liderança, né? Então cabe a nós também, né? Independente de um papel que nós temos dentro da igreja, né? De sermos não arrogantes, não briguentos, não apegados ao vinho, não violentos, nem ávidos pelo lucro desonesto, né? Mas ser hospitaleiro, amigo do bem, etc. Tá? Avançando aqui na sociedade de trabalho, o exercício da nossa influência com integridade, justiça e serviço. Vamos abrir ali Provérbios 11, 3. Fala assim, a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis destrói. E 21, 3. Fazer o que é justo e direito é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Quem puder abrir Romanos 13, 1 a 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não vem de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por ele. Portanto, aqueles que se rebelam contra a autoridade não conhecem algo que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não infundem temor aos que fazem o bem, mas sim aos que praticam o mal. Você viver livre do medo da autoridade, pratica o bem, que ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois a autoridade não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não por causa do medo da punição, mas também por questão de consciência. É por esse mesmo motivo que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então, embora possam estar em posições civis, né, tanto homens quanto mulheres, né, não é excludente que para o homem, na sua autoridade masculina, ele exerça esse papel de maneira justa, né? Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não por conta do medo da punição, mas também por questão de consciência. Então, acho que vale para a gente rever muitas coisas que por nós às vezes passam desapercebidas, né? Às vezes a gente flexibiliza algumas coisas achando que tá tudo bem, né? Eu vou tomar uma cervejinha aqui, eu vou dirigir até a minha casa porque é perto. Eu sei que até lá não tem blitz. A gente não deve cumprir isso, sim ou não, porque a gente sabe que não tem blitz, que a chance de acontecer
é pequena e etc. A gente deve cumprir isso porque é o que a lei determina. Então a gente tem que ser um pouco crica em relação a algumas coisas, né? A gente não pode não estarmos submissos às autoridades, né? E tem alguns princípios norteadores aqui, né? De liderança servil, limites e prestação de contas, né? Então, como a gente falou, homem e mulher com igual dignidade e papéis complementares, né? Então, homens e mulheres iguais em valor, mas papéis diferentes tanto em família quanto em igreja. E essa complementariedade enriquece na cooperação, né? Então, já passamos um pouco aqui por esses pontos, né? Mas vale destacar esse ponto. Tá? A liderança servil, né? Também liderar como quem serve. Talvez a gente não tenha o tempo aqui de ver todos esses versículos, mas a gente deve escutar, proteger, prover, corrigir com mansidão, né? Olhar para o modelo de Cristo e tentar aplicá-lo na nossa vida, né? Para que sejamos mais semelhantes a Ele. Limites e proteção contra abuso de autoridades. Então a gente viu lá no início, né, como muitos homens, por vezes, vão ser violentos, né, podem utilizar a sua força física para isso, né, entre tantos outros pecados, né, e aí o nosso papel também em estabelecer os limites, mas também estarmos atentos às pessoas que estão mais vulneráveis na sociedade e disciplinar abusos. E para a gente fechar, a responsabilidade e prestação de contas, né. Um outro ponto que o Davi Merck destaca é homens isolados, né? Por vezes, os homens têm a tendência de se isolarem, né? Isso é fácil de ver, às vezes, em aniversário de criança, né? Tá toda a mãe com os filhos, né? Os pais têm metade que vão, mas as mães estão sempre lá com as crianças, né? Os homens não se abrem tão fácil uns com os outros, assim como as mulheres conseguem fazer, né? Mas por vezes isso pode gerar, esse isolamento é um fenômeno que pode gerar que você não tenha com quem prestar contas. Então vale o destaque de você ter com quem você converse, né, participar de um discipulado, de uma coinonia, de um grupo pequeno, para que, assim como o ferro afia o ferro, né, a gente possa ser edificado no nosso viver, tá? Pessoal, vamos orar aqui para encerrar. Queria pedir para que alguém pudesse orar, pedindo para que nós, como homens, né, diante de tantos desafios que temos na sociedade, tenhamos de fato, né, Jesus como o exemplo para a nossa vida e que a gente possa ser instruído pela palavra e atentos às ordenanças de Deus, né, e dispostos a melhorar para seguir o exemplo de Cristo, tá? Se alguma mulher talvez puder orar, agradeço. Amém.